Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos novamente. Hoje, duas lives. Acabamos de entrevistar o professor Sérgio sobre a nossa vacina e agora vamos entrevistar dois profissionais da área da educação física para falar sobre a essencialidade das atividades físicas, principalmente no tempo de pandemia. Vocês lembram que essa live nossa tem um apoio aí da Floricultura Bicuíba, do Look Pet Shop, da Marmoraria Carrara e da Higienizar. E você, assim como eu, pode pegar o seu celular e ir lá no canal Brenda Santonioni no YouTube, já que se vocês já estiverem aí, né? Ó, é só compartilhar. Aqui, ó, como que eu tô aqui já, ó. Vou compartilhar. Porque aí mais pessoas vão saber desse assunto que nós vamos tratar, as pessoas vão poder ver depois com calma, né? E essa live fica aqui no Facebook do canal Brenda Santonioni, disponível para vocês. Amanhã ela vai estar lá no YouTube, também disponível para vocês. Às vezes vocês vão ver 10 minutinhos agora, 10 minutinhos depois, mas é bom que vocês assistam tudo, porque neste momento de pandemia a gente tem que se informar. Amanhã nós vamos entrevistar o cirurgião plástico, Dr. Cadu. Na quarta, o presidente da Associação Comercial de Viçosa, CDL, o Julismar. Na quinta, o Oscar Moreira, que é um consultor que vai falar sobre dinheiro, como o dinheiro pode ficar no município. O canal Brenda Santonioni, como vocês sabem, todos os dias posta novidades para vocês. Hoje nós postamos o Gilson, cantor, então já está aí rodando, vocês podem ouvir a voz dele e as composições, um pouquinho dessa entrevista no canal Brenda Santonioni. Quero agradecer vocês, ontem eu publiquei os nossos índices só aqui no Facebook, nós crescemos muito e eu fico feliz com essa audiência. Nós vamos agora já chamar os dois, a Enilda e o Reinaldo, que já estão conosco aqui no estúdio, para poder a gente bater este papo. Nós vamos falar da Lei Municipal 2884, que tornou a atividade física essencial no município, a luta deles para reabrir ou continuar funcionando durante as pandemias, durante a pandemia, durante os decretos vigentes na pandemia, tá bom? Não esqueçam, hein? Compartilha, que a gente fica solidária também com outras pessoas para eles terem informações. Vamos lá, então. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Enilda. Tudo bem? Boa noite, Brenda. Tudo ótimo. Querida, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade, a participação aí para a gente poder trocar essa ideia com vocês e com o seu público. Perfeito? Perfeito. O Reinaldo, ele é do Performance Studio, a Enilda, do Centro Aquático. Quero começar com a Enilda, só para a gente dar uma pequena introdução. O Centro Aquático foi pioneiro aí, né, Enilda? Nós acabamos de entrevistando, essa entrevista também está lá no nosso canal. O Centro Aquático foi pioneiro e as atividades físicas na água têm ganhado bastante adesão. Como que você vê isso? Sim, nós somos pioneiros, sim, né? E a água é um grande atrativo, né? A água, ela traz, né, performance, traz alegria, traz um trabalho muito consciente para pessoas de todas as idades. Então, realmente, é um lugar bem seguro. E visto que não há comprovações, né, que as academias peguem Covid, que é o que a gente vai comentar, né? Mas na água, a gente sente um ambiente bem seguro com relação a isso, a gente vai conversar sobre isso, né? Explicar um pouquinho mais para as pessoas sobre o trabalho na água, como que isso é feito, né? Então, é um trabalho que é muito motivante de fazer e com certeza é bem seguro. E a gente vai defender essa ideia, né, Reinaldo? Tanto eu na área aquática, como na área fitness também, né? E o Reinaldo, principalmente, na área fitness. A gente vai tentar, né, colocar a nossa posição, falar um pouquinho e mostrar, né, da nossa importância para vocês. Perfeito, Enilda. Reinaldo, o Performance Studio, o que é? É uma proposta nova de academia ou nem se fala academia, o nome nem tem academia, o que é? Então, o Estúdio Performance, nós começamos em 2006, com uma proposta de um segmento um pouco diferenciado de uma academia tradicional, né?
seria uma academia pequena com atendimento personalizado, onde um professor atende um número reduzido de clientes. Agora, fica a cargo de cada estúdio a sua metodologia de trabalho. No estúdio Performance, hoje, um professor é responsável por 4 clientes. Perfeito? Então, essa é a filosofia, a metodologia nossa de atendimento. Mais exclusivo, né? Menilda e Reinaldo, quando a gente fala de atividade física como essencial, né, como uma atividade essencial, um serviço essencial, pode soar, para quem não entende, um pouco estranho, porque a gente reconhece de imediato como essencial o supermercado, a farmácia, o açougue, né, a feira. Como vocês lidam com essa crítica, às vezes, na verdade, às vezes não, injusta, quanto às atividades físicas serem um serviço essencial? Posso falar, Enilda? Então, até mesmo por causa do desconhecimento das pessoas, a gente entende um pouco isso, tá? Mas é um conhecimento, um senso comum completamente fora do que nós temos hoje de concreto, cientificamente comprovado, tá? Eu converso com muitas pessoas, clientes, amigos, professores, que a atividade física ela faz parte do protocolo de tratamento e prevenção de todas as comorbidades relacionadas ao Covid-19. Então, isso é uma coisa que não tem dúvida, tá? Então, faz parte realmente da prevenção dessas comorbidades, tá? Um dado muito interessante, importante, que a gente tem que estar sempre atento, uma das comorbidades que mais levam os casos a problemas e a pessoa tem que ser hospitalizada e muitas vezes ir para a UTI, é a obesidade, tá? E como a gente tratar uma obesidade e não pensar na atividade física? Outra comorbidade, a diabetes, né? Taxa do açúcar elevado no sangue. Como nós vamos pensar no tratamento e prevenção dessa comorbidade sem pensar na atividade física? Cardiopatias, problemas respiratórios. Como se pensar em prevenção sem pensar na atividade física? Então, a atividade física ela é fundamental, não somente, Brenda, para a pandemia, não. Uma pessoa bem condicionada, uma pessoa bem preparada fisicamente, ela está muito mais apta a passar de uma forma mais tranquila por qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença. Então, não tem como desassociar a atividade física nesse momento atual de pandemia. Então, se a gente tivesse pensado nisso um pouco antes, estar com uma população mais bem preparada para poder passar por isso, talvez a gente não estaria hoje com esse número de leitos tão escassos na UTI. Então, eu volto a enfatizar isso. A atividade física, ela é, sim, fundamental para a saúde pública. Então, os gestores públicos, eles têm que pensar na atividade física como prevenção e promoção de saúde. Perfeito? E é bem mais barato, né, Reinaldo? Não tem dúvida nenhuma. É muito mais barato e é, sim, comprovado cientificamente, que hoje está muito em voga esse comprovado cientificamente ou não, né? Não entrando no mérito político, mas pensando somente no embasamento técnico e científico, não tem como pensar na atividade física como essencial à saúde do ser humano, tá? Então, hoje, eu e a Enilda, nós estamos aqui não brigando para poder abrir ou fechar, tá? Porque aqui existem muitas perguntas sem respostas com relação ao Covid, mas com relação à essencialidade da atividade física, não pode haver mais essa interrogação. Perfeito?
Estou passando a bola para vocês. Tá, o Enilda, eu vou pegar o gancho do Reinaldo, que ele acabou de falar, da questão da política, e depois nós vamos entrar na lei municipal. Mas vocês recentemente tiveram com o deputado Roberto Andrade justamente para pedir para que o Estado de Minas Gerais reconheça, enfim, as atividades em todas as cidades físicas como essencial, não é isso? Sim. Então, diante de tudo, né, isso que o Reinaldo falou, né, de forma bem clara, né, Brenda, voltando aí no ponto, a gente faz essas pesquisas, a metade da população ela é obesa hoje, devido, né, a várias coisas do nosso país, né? Se é muito pobre, tem uma alimentação desregulada. Se tem muito dinheiro, às vezes come desregulado. Então, a obesidade é um critério, assim, que vem em voga e acomete a Covid-19. Então, gente, é certo que atividade física e obesidade, elas andam juntos. Somente a atividade física pode auxiliar nisso. E todas as pessoas que com essa comorbidade é que estão vindo mais a óbito. Então, assim, isso que o Reinaldo falou fechou completamente. Então, sabendo de todas essas características, a gente está procurando via judicial, né, legal, tentar mostrar essa essencialidade para os políticos, para nós todos aqui na nossa, né, região. Por exemplo, numa reunião que a gente teve aqui, eles veem a gente ainda como não essencial, por ser um local onde que eles acham que há aglomerações, né? Então, a gente foi passar isso para o deputado para tentar nos auxiliar com relação a esse problema, né? Dessa essencialidade e de que as academias não se enquadram nesse contexto, que eu acho que é uma visão geral de um mundo inteiro, né? A gente vê várias pesquisas, o mundo inteiro falando que as academias, que a atividade física, ela transmite muito. Mas quem está estudando isso? Cadê as comprovações? Né? No bate-papo nosso aqui, a gente vai falar vários casos, né? O Reinaldo pode falar, eu posso falar, eu tenho que assim não houveram contaminações nas academias, né? Então a gente tentou levar isso para ele tentar nos auxiliar em prol de mudança de leis, né? Onde coloca o profissional de educação física realmente da saúde, né? Depois você ainda vai entrar sobre isso. A primeira coisa que o pessoal fez foi reclamar da vacinação do professor de educação física. Isso é um absurdo. Nós tivemos esse direito e agora já retiraram, porque o pessoal falou. Por que o pessoal fala que a atividade física é essencial e a gente não volta? Que é para ruim, eles retiram a gente. Se é para o bom, eles não abraçam a causa. Então, se eles abraçarem essa causa, eles vão ver que a gente vai dar esse respaldo e que a população vai sentir que sim, a atividade física traz saúde, sim, e que é um aliado, sim, à Covid. Principalmente, que essa não vai ser o único vírus que vai vir por aí. Deus me livre e guarde, mas se vier outros, que a gente esteja aqui frente ao combate. A gente está aqui para isso, né? Sim. Ó, o KB Marota está falando aqui. Parece que ele quer dizer que depois que a gente pega o Covid, a atividade física ainda mantém-se importante. Ele está falando que, além do tratamento e prevenção de todas as doenças crônico-degenerativas, já temos estudos respeitados na sua associação com a prevenção do Covid-19, quanto da recuperação da síndrome pós-Covid. Parece que eu entendi que ele quer falar que as atividades, tanto antes, previnem Covid, quanto depois, quem pegou, serve para a reabilitação da pessoa. Vocês concordam? Sim, não, eu vou comentar depois, eu passo para o Reinaldo. A gente tem feito vários estudos que pessoas que estão com Covid, elas têm várias degenerações, sabe? Tanto pulmonar, como no intestino, com relação a respiratório. A atividade física, ela vem em primeiro lugar em todas essas comorbidades, após Covid também. Então, a academia é essencial e nós não estamos podendo treinar, nem trabalhar e nem continuar o nosso intuito de melhorar a saúde das pessoas. A gente está sendo tolhido a fazer isso. No antes, no durante e no depois, várias vão estar falidas, com problemas de funcionários, e aí vai vir outro problema ainda para a sociedade, né? que isso não aconteça, mas é isso que eles estão nos levando, né, a ter. Sim. Perfeito. Eu posso fazer um complemento? Pode. Então, com relação ainda à essencialidade, né? Uma coisa que a gente não pode mais
deixar de lembrar as pessoas o seguinte: a atividade física ela é realmente encarada como protocolo de tratamento não somente das comorbidades relacionadas ao Covid. Há um monte de outras patologias e problemas ortopédicos, tá? Isso acontece em todas as academias, mas eu, falando mais do meu negócio, né, do meu estúdio, muitos dos nossos clientes chegam com relatórios médicos, né? Então, eu estou sendo parte do tratamento da doença que ele tem. E hoje, como que essa pessoa continua se tratando? Aquela pessoa, por exemplo, com problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, tá? Pessoas, por exemplo, com hipertensão, tá? Enfim, entre outras comorbidades, entre outros problemas de saúde, tá? Que a atividade física faz parte do protocolo de tratamento. Essas pessoas não estão recebendo o tratamento adequado, porque elas não podem fazer atividade física, tá? Então, elas estão sendo tolhidas, né? Elas estão sendo realmente obrigadas a não fazer uma coisa que é de suma importância para o tratamento dela, tá? Então, ela está falando aqui, exatamente, tem muitos alunos que procuram a dança para tratamento. Falou tudo, Reinaldo, ela está dizendo. Exatamente. Então, tem pessoas, uma grande parcela hoje, não procura os centros de condicionamento físico, vamos dizer assim, para a gente poder abranger todos, por causa da parte estética. Muitos procuram realmente por causa de qualidade de vida e saúde, né? Então, se eles me procuram querendo melhorar a saúde deles, como que eu não vou ser encarado como um agente promotor de saúde, né? Então, é uma incoerência muito grande hoje, por algum motivo ou outro, nós, educadores físicos, não sermos encarados dessa maneira. Tá, ô Reinaldo, ô Enilda, qual era o protocolo que vocês seguiam na época que vocês conseguiram abrir para receber as pessoas aí dentro? Vou deixar a Enilda falar aí. Enilda, pode falar. Tá. O nosso protocolo que você fala, o nosso protocolo de ação dentro das academias? Durante a pandemia, quantas pessoas podiam entrar? Qual era a asepsia aí dos instrumentos? Ah, sim. Então, só voltando na pergunta que você falou, que a gente teve uma conversa com o deputado, é exatamente essas coisas que a gente passou para eles também tentarem visualizar isso aí que o Reinaldo acabou de falar, entendeu? Por quê? Querendo ou não, né, cada um faz a sua parte. Como eu comentei naquele vídeo que você fez comigo, o médico toma conta da parte dele, os deputados da parte dele, você da sua parte e nós da nossa, né? E eu vejo que eles não recorrem a nós para saber o que deveria fazer ou não. Então, eles protocolaram, né? Como que vocês vão fazer as atividades da academia? E nós seguimos a risca. Pediram 20 metros, pediram 10 metros, pediram 4 metros. Tudo que foi pedido, a gente fez. Então, todos os estabelecimentos tinham que ter o protocolo de entrada na academia, de número de pessoas, asepsias de pés na entrada, álcool gel em todos os lugares, papel descartável o tempo todo para as pessoas limparem as mãos, água e sabão disponível para lavar se tivesse na entrada da academia, né, ou do estabelecimento. No caso de academias de musculação, separar salas em box, onde cada uma pessoa ficava com 10 metros quadrados para fazer aula com máscara, coisas que, tipo assim, a gente vai no banco, tem pessoas com as máscaras no queixo, 15 pessoas dentro de um ambiente fechado. Eles obrigaram todas as academias a terem ventilação, terem ventilador, ter as janelas. Tudo isso a gente concorda porque é o correto. E nós fizemos tudo isso, sabe? Durante as aulas, a gente não permitia que os alunos ficassem sem as máscaras, mas tem casos que a gente vê em televisão que isso acontece, mas isso não é em todos os lugares, né? Então, a gente obrigava as pessoas a usar máscara, a gente sempre seguiu o protocolo corretamente e não teve nenhuma incidência que eu saiba, né? Só se alguém não falou que teve incidência. Eu peguei a Covid lá na academia. Pelo contrário, quando alguém viajava, tinha um parente no hospital que infelizmente
contraiu a doença, ela ligava e falava: não irei nos próximos 15 dias até o resultado sair ou até eu melhorar. E não houve nenhum incidente. Nós trabalhamos 4 meses direto, secretária, funcionário, professores, todo mundo usando máscara, face shield, álcool, tudo. Ninguém, não teve um contágio. Sabe? É isso que a gente não está tendo a tecla aqui de abrir de qualquer maneira. Hoje nós estamos numa situação muito precária. E nós temos consciência disso, muita consciência mesmo. O que a gente quer, além de ajudar, é trabalhar, porque a gente precisa disso, né? O Marcão, vereador, acabou de... Eu coloquei um comentário dele aqui na tela. E aí talvez ele sirva de ponte nesse momento para a gente. O que eu ouvi da Enilda, e vocês me corrigem se eu estiver errado, é que na hora de fazer o protocolo do que pode e que não pode, os educadores físicos não foram ouvidos para poder dar a versão deles de como é importante a continuidade pós-Covid e anti-Covid com atividade física. Faltou isso, tanto do governo estadual, quanto do municipal, quanto do COIS, ou desses aí. É isso que faltou? Na verdade, a gente é ouvido, só que o que a gente pede não é prescrito. A gente tem que atender o que eles mandam, entendeu? E a gente atendeu. E a gente deu super certo nisso. A gente foi muito sério. O Reinaldo pode completar aí, tá, Reinaldo, se quiser entrar. E a gente fez à risca tudo que eles pediram, mesmo discordando, porque a gente sabe da essencialidade e a gente precisa do trabalho. Então vocês foram ouvidos na época da criação do decreto do municipal, não é isso? Sim, fomos ouvidos, sim. E a gente teve que provar isso tudo que a gente falou com você, né? Provamos isso durante 6 meses fechados. Na hora que eles resolveram, do jeito deles, da maneira deles, eles nos liberaram. E a gente acatou fielmente, né, Reinaldo? E fizemos tudo o que tinha que fazer. E funcionamos maravilhosamente bem setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí ninguém segurou as portas em dezembro, ninguém segurou as portas em janeiro, e quem foi prejudicado foram as academias, salões, né, etc. Não veio o caso, que é o nosso caso hoje, academia, né? Vai comentar, Reinaldo? Perfeito. Então, até para poder fazer um complemento da Nilda, e com relação à sua pergunta, se a gente foi ouvido ou não, nós fomos ouvidos sim, tá? Mas com um pouquinho de atraso e depois a gente espernear muito, tá bom? Então, com muito custo, nós tivemos uma reunião com o COIS, né? E nós mostramos para eles o protocolo que nós elaboramos, uma comissão que nós fizemos de educadores físicos, passamos para eles e depois eles avaliaram e fizeram o protocolo deles. E a gente começou a segui-lo e, como a Enilda também já comentou, pelo menos que a gente saiba, a gente não observou transmissão do vírus dentro das academias. Isso não aconteceu, tá? Isso eu posso deixar vocês super à vontade, super tranquilizados com relação a isso, porque isso realmente não aconteceu, nem com relação a clientes e nem com relação a funcionários, tá bom? Só que os casos começaram a aumentar e fecharam novamente durante uma semana somente, depois reabriram novamente, né? De uma forma completamente atabalhoada, porque o número do Covid não modificou em nada, nós fomos prejudicados, porque uma semana de uma academia parada não é igualmente outros comércios, que começam, vamos dizer assim, normalmente, não. A gente começa muito devagar, até voltar ao padrão que estava. Então, assim, durante esse ano, a gente foi muito, muito, muito prejudicado com toda essa situação, tá? Então, realmente... demitir? Sim, sim. O que eu comento com as pessoas, Brenda, é o seguinte... Fechar as academias, ninguém pode aqui bater o pé e dar certeza absoluta que os casos de Covid vão diminuir. Agora, que vai prejudicar economicamente as pessoas, isso não tem dúvida nenhuma.
só na primeira vez que ficaram 5 meses parados, nós fizemos um levantamento superficial, em torno de 10 academias em Viçosas fecharam definitivamente, naqueles primeiros 5 meses, né? E, então, isso é muito sério. Fechar um comércio é muito sério, tem que ser de uma forma muito responsável, tá? Então, eu queria muito aproveitar esse espaço hoje para poder mostrar para vocês e sensibilizar vocês nesse sentido, né? O seu telespectador, as pessoas que estão aí acompanhando, que a atividade física, ela é essencial, tá ok? Se nós estamos pensando em combater o vírus somente com distanciamento social e pensando só lá no finalzinho do processo, que é a UTI, nós estamos fadados ao fracasso. Nós temos que pensar um pouquinho antes da pessoa pegar o Covid, tá? Nós não podemos pensar só lá no finalzinho da fila, tá? Porque, de acordo com o que eu já conversei com médicos, lá no finalzinho da fila já não tem-se muito a fazer. Esse é o grande problema, né? Então, a gente já sabe disso. Então, a gente tem que atacar o problema um pouco antes. E não é deixando a pessoa presa dentro de casa, sem atividade física, que nós vamos resolver esse problema. E, se quiser, acho que isso aí pode ser até um próximo ponto aí. Se quiser fechar, tem que ser com responsabilidade. Tem que haver uma troca, uma reciprocidade. Ele não pode fechar minha porta e mandar todos os boletos bonitinhos para mim, para eu poder ter que pagar como se eu tivesse aberto. Aí é judiação, né? Então, antes de fechar, eu peço um pouquinho mais de respeito com essas pessoas que estão sendo fechadas. Perfeito? Não pode fechar tão somente. O último decreto, Brenda, olha que absurdo. A gente já sabia que ia sair um decreto, o decreto saiu às 9 horas da noite para a gente poder fechar um negócio que vai abrir 5 horas da manhã. Que respeito é esse? Como é que eu vou... Tinha muitos que já estavam dormindo. E nem então, souberam. Assim, não souberam, sabe? Então, as coisas têm que ser tratadas de uma forma um pouquinho mais responsável, respeitosa, né? Opa, nós vamos fechar, temos que fechar, mas vamos conversar um pouquinho antes aqui. O que a gente pode fazer? Como que pode ser feito? Né? Porque a gente continua pagando como se estivesse aberto. O pessoal tem que entender, igual, por exemplo, academias. Né? Academias, normalmente, tem que ter espaços maiores. Espaços maiores, para quem não é proprietário, significa aluguéis mais caros. Então, vai fechar a porta, o cara vai continuar pagando o aluguel do mesmo jeito. Ele tem uma propriedade, vamos dizer assim, um local maior, ele paga uma taxa de remoção de lixo muito maior. Tem pessoas aqui em Viçosa que pagam R$600 de taxa de remoção de lixo, academia, e isso não se pensa. Então, assim, isso eu acho que tem que ser revisto, tá? Vamos fechar, mas temos que ter responsabilidade. Passando a bola para vocês aí. Mas o Reinaldo Enildo, acabei de entrevistar, como eu falei, está aí no nosso Facebook, pessoal, o professor Sérgio, que é um dos responsáveis pela pesquisa da nossa vacina, né, que vai sair aqui da UFV. E ele é um cientista. É fato que não será a última pandemia. E é fato que não sairemos dessa no mês de abril, agora próximo. Isso é fato. Porque, se não me engano, o dado que eu vi hoje, nós estamos ainda em 7% da população vacinada com a primeira dose. O que vocês, educadores físicos, de academia, de estúdio, estão se preparando? Como vocês estão se preparando? Vocês estão formando uma organização? Vocês estão se reunindo? Porque hoje apresentar uma proposta para o Executivo Municipal, assim que puder sair da onda roxa, que é um decreto estadual, que foi publicado, o que vocês têm de proposta para o município? Porque em junho pode voltar isso de novo. Não estou falando que vai voltar, mas pode acontecer. Porque nós não esperávamos, nós leigos,
Não esperávamos que em março teríamos lockdown de novo no Brasil todo. Mas os cientistas já falavam, pós-Réveillon, pós-férias, pós-carnaval, vem de novo, março será ruim. Se a gente ouvir a ciência, a gente ainda tem uma possibilidade de voltar a isso daqui a um tempo. Como vocês estão se preparando para mostrar para a sociedade, essa live é um passo, eu sei, e para o poder público, na mão do poder público municipal, que vocês têm que continuar e não fechar mais. Tá, eu vou começar falando assim, a gente está preparando, Brenda, como a gente fez das outras vezes, né? Tentando mostrar a eles a nossa importância e tentando mostrar também a nossa responsabilidade, né? Então, assim, a gente pegou todos os decretos, todas as leis e está na mão do deputado, né? E já está, né, fazendo esse adiantamento. Mas também, Brenda, isso depende de uma lei que demora a ser a vir, que demora a ser concretizada, entendeu? Então, a gente, além de ter o apoio político, a gente tem que ter o apoio da população, porque também eu quero muito que os alunos, as pessoas que estão ouvindo, que encarecidamente, igual, por exemplo, todo dia pede para usar máscara, as pessoas andam na rua sem máscara. Então, que estejam nesses estabelecimentos e quando a gente pedir para que faça o controle, que atenda corretamente os protocolos, que elas sigam, que isso só vai trazer benefício para nós e para eles, entendeu? Então, quando eles não fazem isso, atrapalha toda uma cadeia que está querendo trabalhar bem, que está querendo trabalhar sério, né? Porque tem pessoas até hoje que não acreditam, né, no vírus, mas ele existe, tanto é que está acometendo e está atrapalhando classes trabalhadoras, como a gente está comentando aqui, o Reinaldo comentou, sobre salários. Por exemplo, pessoal, a gente fechou as academias, mas nós, proprietários, temos que pagar os salários, assim mesmo dos profissionais, dos trabalhadores, né, dos colaboradores nossos. Então, como fazer isso sem ter essa renda? Como fazer isso se a entrega que a gente está dando para eles é de asepsia, é de protocolo, aí eles chegam na academia, não fazem asepsias, eles chegam na academia, não querem usar máscara, e às vezes a gente já houve caso da gente pedir, né? O grupo todo já comentou sobre isso, olha, infelizmente você não vai poder fazer atividade física, quer dizer, nós estamos levando a sério, é isso que a gente quer levar para a parte política, que existe responsabilidade na nossa classe também, como em todas as outras, né? Então, isso é muito importante, que o público aceite isso, entendeu? Neste momento, e vista a camisa. Reformular a minha pergunta. Ok, vocês estão procurando já o deputado para poder a nível nacional. E se eles quiserem, em caráter de emergência, pode aprovar em uma semana, 2. Isso depende da boa vontade. Mas eu quero saber aqui, como que está o diálogo de vocês com a administração municipal para que, assim que puder voltar, vocês estejam ok, não mais sejam retirados dessa lista de essencialidade. Olha, sinceramente, eles ainda não conseguiram marcar uma reunião conosco, né? Estava para ser amanhã, terça-feira, né? O doutor Júlio né, teve uma boa vontade, mas eu sei da dificuldade deles, estão passando por um momento muito difícil, né? E talvez conseguiríamos uma reunião essa semana, mas ainda não sei como tá, porque ainda não tivemos essa resposta, para ele realmente ouvir de novo desse grupo que está tomando frente sobre tudo isso que a gente falou aqui, essa essencialidade. Agora, essa promessa de que a gente não vai ser fechado, Brenda, é um sonho, porque simplesmente eu fico indignada, como várias pessoas, né, que eu comento, que ficam indignadas por tanta falta de consideração com a classe. É incrível. Por exemplo, né, sem querer demagogia nenhuma aqui, fecharam as lojas de material de construção num dia. No outro dia, o que aconteceu? Estavam abertas. Eles têm mais prioridades do que a gente. Ai, Nilda, mas na loja de material de construção vai entrar 2, vai entrar 3. Então, o que eles querem que a gente faça para a gente funcionar, então? Eles não dão essa opção, eles não dão essa alternativa. Mas lá, nesses lugares que estão funcionando, que todo mundo anda na rua e vê, não seguem o protocolo. E o único lugar que eu vejo que segue o protocolo é academia, loja, entra 1 a 1. Então, isso que a gente está tentando conversar com ele não é voltar abruptamente, não.
A gente, sim, eu sei que tem que ter tudo isso. O lockdown, não sou a favor de lockdown total, né? Esse é uma coisa que a gente, né? Cada um tem a sua opinião. Mas eu tenho certeza que se fizesse uma paralisação consciente, nada disso estaria acontecendo. Tem que ser consciente. Por isso que eu estou pedindo ao público que quando vá fazer suas compras, fazer sua academia, obedeçam, gente. Senão a gente não vai sair dessa pandemia e a nossa classe vai ser totalmente extinta. Porque tudo que acontece só para com as academias. Né? A gente está defendendo essa parte, né? Tem outras que também estão sendo muito prejudicadas. Mas a nossa está sendo muito prejudicada nesse momento. Então, a gente está tentando. Vamos ver se a gente consegue essa reunião. Então, para todos os nossos colegas que estão ouvindo, a gente está correndo atrás. O Marco Túlio do CREF está nos auxiliando com relação a isso também, entendeu? Está dando um apoio, mas está difícil. Por quê? Na mídia, né? A mídia fala que a academia é um lugar contaminante, só que ninguém fala por quê. Canal Brenda Santonioni não fala, não. A gente quer que as pessoas estejam praticando esporte. Eu trabalhei de 7 às 10, o Reinaldo também, todos os dias a gente trabalhou por causa do número pequeno de alunos, tivemos que aumentar o número de aulas. Ninguém pegou Covid. Todo mundo com proteção. Olha os médicos lá, mexendo com a Covid. Muitos não pegaram, infelizmente alguns pegaram. Então tem que ter essa parte mesmo de conscientização. E que todos os profissionais de educação física que estejam nos ouvindo sejam sensatos, sejam honestos e encarem essa causa nossa de luta e de fazer a coisa certa. Porque assim nós vamos mudar. Nós vamos mudar sim. Nós vamos conseguir. Uma laranja podre pode estragar tudo, né, Reinaldo? Exatamente. O que acontece, você falou muito bem, uma laranja podre. O que acontece hoje no Brasil, Brenda, a gente pegando os dados, eles colocam protocolos, um mais rígido do que o outro, e no final das contas, a taxa de isolamento não passa de 50%. Então, na hora que sai o protocolo, ele no papel parece ser muito bacana. Só que na hora que a gente vai ver realmente a efetividade daquele protocolo, ele não atinge aquilo esperado, tá? Só que o problema é o seguinte, economicamente, ele já arrebentou com um monte de gente. Esse é o problema. Então, por exemplo, eu não vou dar nomes, é claro. Eu tive que fazer uma compra e fui num grande supermercado de Viçosa. Chegando lá, eu peguei uma fila enorme dentro do supermercado. Enorme. As pessoas próximas uma da outra, e eu pensando comigo, gente, no meu estúdio, eu pensando do meu lado, né? Eu atendo 4 pessoas em torno de 100 metros quadrados. Cheio de protocolo, porque inundaram a gente de protocolo, nós fizemos todo aquele investimento, e eu não posso funcionar, e aqui pode ter uma fila com mais de 40 pessoas na fila. Então, as coisas não batem. Então, não adianta deixar só em cima das costas de um pequeno número. As coisas têm que ser um pouquinho mais responsável, criteriosas. Perfeito. Agora, nós sabemos que é necessário o distanciamento social. Nós sabemos que se respeitados os decretos, protocolos, várias atividades podem funcionar. Ida ao supermercado, ida na feira. E nós sabemos também que mesmo com todos os cuidados, há a probabilidade da gente pegar, mesmo que a gente cuide direitinho. Tem um momento ou outro que cansa, ainda mais depois de 1 ano e pouco. Eu queria saber de vocês, hoje, como profissionais, cada um aí na sua área, me fala uma, vocês já falaram mais ou menos, genericamente. Eu quero que aprofunde um pouquinho. Uma atividade que fala, olha, essa vai melhorar a respiração. Essa eu consigo melhorar a coordenação motora de quem perdeu por causa de ficou entubado. Me fala aí uma indicação que vocês dariam. Eu posso começar, Enilda? Claro. Então, Brenda, são várias, tá? Vamos falar da própria natação mesmo, da Enilda, da parte cardiorrespiratória, né? Que é muito acometida com a Covid, tá? Então, para poder fortalecer esse sistema cardiorrespiratório, todas as atividades consideradas aeróbicas, elas são essenciais.
Andar de bicicleta, corrida, caminhada, natação é fundamental para o fortalecimento cardiorrespiratório, tá ok? Sem falar numa coisa que é muito importante, toda atividade física aeróbica, tá? A gente sabe que ela produz alguns neurotransmissores, como endorfinas, que vão te provocar aquela sensação de bem-estar, de conforto, de calma, que o momento agora pede. Hoje todo mundo está muito estressado, está muito ansioso. Então a atividade física ela vai ser fundamental nesse combate ao estresse psicológico, né? Então é fundamental, tá? Obesidade, a gente já comentou aqui, né? Então é importantíssimo manter-se muito ativo nesse momento para a gente poder não aumentar mais ainda o nosso número de obesos, né? Se a gente pensa em obesidade, a gente tem que pensar lá no início. A gente tem que pensar numa boa alimentação, a gente tem que pensar na atividade física, tá? Hoje, Brenda, a gente já sabe também que o músculo produz substâncias que elas são muito importantes para um monte de coisa, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito fisiológico da coisa, senão a gente fica conversando meio que a gente foge um pouquinho do assunto. Mas a gente precisa realmente colocar o corpo para poder funcionar bem, tá bom? E não ficar em casa aumentando seus níveis de estresse, ganhando sobrepeso, né? Então, exatamente. Então, a gente pode elencar um monte de coisa, né? Então, é fundamental nesse momento as pessoas continuarem ativas. E como continuar ativas? Porque a diferença, Brenda, entre, vamos dizer assim, o benefício da atividade física e talvez, ou até um malefício, é a dosagem. E quem normalmente dosa isso, quem sabe fazer isso, é o educador físico. Então não adianta colocar essas pessoas dentro de casa e pedir que elas façam atividade física sozinhas. Tá? Isso não é interessante. Tá? Então ela precisa... Exatamente. Outro dia uma aluna me disse o seguinte: treino e dança tem sido uma terapia para mim. Exatamente. Hoje muitas pessoas me procuram para poder melhorar a condição de saúde dela. Hipertensão, diabetes, colesterol, e aí vai um monte. E entre essas doenças, algumas comorbidades são relacionadas à Covid. Doenças cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes. Então, como que nós não vamos ser tratados como agentes de saúde nesse momento? Não tem como, tá? Então, é fundamental a pessoa se manter ativa nesse momento, porque como você falou, Brenda, nós temos que aprender a conviver com esse vírus, porque ele não vai embora hoje e amanhã, não. Sim. Então, esse vírus ele vai continuar aí, mesmo com a vacina. Então, nós temos que saber como lidar com isso. Tá? Agora me diga uma coisa, vocês estão, parece que a Nilda falou isso, eu acho que na nossa entrevista, dentro dos hospitais também, né? Quer falar, Nilda? Sim, sim, os profissionais de educação física hoje têm essa aresta de participar, né, dentro dos hospitais, não com reabilitação, como é o pessoal da fisioterapia, com esse trabalho neuromotor mesmo, igual o Reinaldo está falando, entendeu? Condicionar, de melhorar. É um trabalho paralelo com a fisioterapia, um não sobrepõe o outro, né? Então, isso também é uma coisa muito... as pessoas confundem, né? Então, a fisioterapia, ela recupera. E nós doamos saúde. A gente compõe, a gente aumenta, a gente acrescenta, a gente dá saúde, entendeu? O médico, ele prescreve, o fisioterapeuta acompanha e nós melhoramos a saúde da pessoa. Então, são 3 áreas que estão juntas. Elas estão sempre paralelas. Nunca uma vai sobrepor a outra. Né? Então, por exemplo, você falou sobre realmente o valor da atividade física nesse momento de pandemia e não pandemia. Então, o Reinaldo puxou para o lado aeróbico, o lado adulto. E as nossas crianças, Brenda?
como que as nossas crianças estão dentro de casa. Então, um profissional de educação física que faz um personal kids, que dá uma coisa recreativa dentro da sua academia. No meu caso, eu atendo quase que 70% infantil. O que essas crianças estão sentindo de necessidade de fazer isso, e os pais são felizes nessa doação que eles estão tendo, nessa ação de levá-los para fazer, mesmo com medo. Né? E não aconteceu nenhum caso, graças a Deus. Como que essas crianças evoluíram? Tem crianças que estão chegando num estado de depressão tão grande que elas pararam de conversar, pararam de falar, só ficam no computador. Então, como que as pessoas não veem a importância dos profissionais de educação física, das academias atendendo? Não tem uma lógica nisso, né? Então, às vezes, não sei falar tanto assim igual o Reinaldo, mas na prática é exatamente isso. A gente está acabando com uma geração. O suicídio infantil está aí batendo recorde. Ninguém está olhando para isso, todo mundo olhando só a Covid e fechando as academias. Vamos abrir a cabeça, gente, para poder melhorar essa parte aí. E nós estamos lutando muito. Aqui em Viçosa a gente está bem atuante, o grupo que nós temos é muito atuante, agradeço todo mundo, né? A gente cobra mesmo, a gente está correndo atrás, mas tem que ser uma força conjunta, né? Então, a atividade física não tem nem como a gente não falar que é bom. Tudo que a gente abrir a boca aqui, ela é boa, né? Isso mesmo. E aí eu peço aqui na nossa legenda para compartilharem essa live. É hora de vocês fazerem chegar no maior número possível de pessoas para que essa pressão boa chegue ao executivo municipal. Volto a falar. Assim que a gente sair da onda roxa, as atividades voltarem com tudo dentro dos protocolos e não mais saírem. Porque já que tem tanto benefício, eu que sou uma pessoa leiga, estou ouvindo 2 profissionais que estudaram anos e anos para isso, tem anos e anos de experiência. E além de tudo, são empresários, eles estão vendo vários lados aqui, ó, da saúde, do empresariado e da prevenção e da promoção da saúde. Nós temos que entender, a gente tem que ouvir, eu digo sempre isso, quem sabe mais que a gente. A gente não pode simplesmente querer impor algo. Agora, claro, a gente entende para que essa vacinação toda comece a dar efeito, a gente precisa de um distanciamento. Mas, na minha opinião, hoje, depois de 1 ano e pouco, eu também acho que pode ser o distanciamento dentro de uma regra, continuar fazendo as suas atividades, mas dentro de regra, com todo o protocolo. Nós já estamos quase no final, infelizmente, entendendo demais. Eu queria saber de vocês o seguinte, eu perguntei aí, o Reinaldo me respondeu, que vocês chegaram a demitir. Como que vocês, que planejamento, na época, deixa eu abrir um parênteses, na época que eu era vereadora ainda, chegaram educadores físicos falando que tinha uns sem nada em casa para comer. Espero ter melhorado essa situação. Como que vocês estão vivendo? Tem reserva para até final do ano? Vocês são ricos? Tem patrocinadores? Como que está funcionando esse portas fechadas para vocês? Brenda, eu vou falar, a minha empresa é uma empresa pequena, né? Mas eu tinha 12 funcionários, desses 12 funcionários, hoje eu só tenho 4, infelizmente, entendeu? Então, não tinha como continuar com os funcionários. Mas, por exemplo, o governo, é muito fácil falar que a França tá acabando com a Covid e que os Estados Unidos, né, a Noruega uma lição de vida para a gente, mas lá o governo dá incentivo. Ele dá incentivo, entendeu? Claro que são países mais ricos e tudo mais. Aqui, além deles não darem incentivo para o empresário, eles não tiram, como o Reinaldo falou, os nossos encargos. Agora, como que eu vou deixar esses funcionários sem um salário no final do mês agora? Mas as minhas portas estão fechadas. E os meus alunos não vão pagar por isso. E nem eu vou cobrar isso deles. Então, a gente está assumindo essa dívida. Até quando a gente vai conseguir fazer isso? Eu tenho certeza que vários não vão conseguir fazer. Então, realmente, a situação está muito constrangedora. Eu vejo assim, entendeu? Eles têm que achar uma solução. Ou nos deixa trabalhar, ou vai ter que nos ajudar. Não tem como os empresários se manter dessa forma que eles querem. Simplesmente fecham a porta e pronto.
nem deixam a gente falar, nem ouvem, né? Então, esse é o nosso propósito. Por isso que a gente aceitou vir aqui, tentando ser o mais simples, mas o mais correto possível para mostrar a situação. Não está fácil para ninguém. Não está. Tá, o Leonardo está falando. Oi. Não, pode falar. É que o Leonardo escreveu que o nível de internação cai com pessoas treinando. Só isso já basta. E ele coloca até, já bastaria, até um link que depois as pessoas podem acessar para verificar isso. Ó. Obrigada pela participação. Pode falar, Reinaldo. Isso, beleza. Léo é um companheiro nosso lá de Ubá. Então, falando economicamente, cada pessoa, cada negócio é um negócio, né? Então, assim, cada um tem uma passa por esse período de uma maneira diferente, singular, né? No meu caso, eu sou menor, né? Eu tenho um número de funcionários menor, tá? Como eu atendo de forma personalizada, eu ainda tento atender muito de maneira online, tá? Então, eu tento manter os nossos clientes em atividade de maneira online, porque eu tenho essa possibilidade, tá? Mas eu percebo que a grande maioria não tem, porque não é da mesma maneira. Não tem como a Enilda trabalhar online a natação com os meninos dela, com os clientes dela. Então, cada um é um, tá ok? Mas eu fico muito revoltado, realmente, essa é a palavra, indignado, quando eu sou obrigado a fechar minhas portas sem nenhuma contrapartida. Isso é o que mais me revolta, Brenda. Porque a gente comentar se a gente tem que ficar fechado nesse período agora que está tudo muito caótico, eu entendo, as pessoas estão assustadas, nós também estamos assustados. Eu tenho pessoas com comorbidades importantes na minha família. Então, assim, a gente fica preocupado, tá? Então, a gente entende, talvez, ter que fechar um comércio, por exemplo, nos fechar, fazer um protocolo de fechar a cidade. Pode ser que aconteça, mas a maneira com que isso é feito, de forma irresponsável, de forma de cima para baixo, esmagando a gente, é que a gente não pode aceitar, tá? Então, nós tínhamos que ter os nossos impostos abatidos, isso era a primeira coisa, tá? Impostos municipais e impostos federais. E lá de cima dos federais, a gente tinha sim que receber um auxílio para poder manter os nossos funcionários, tá? A gente não pode esquecer, Brenda, como a Enilda comentou, de Noruega, Estados Unidos, Alemanha, nós somos um país de assalariado, nós somos um país de pessoas que vivem com mínimo, com pouco. Então, nós não podemos pensar e fazer da mesma maneira com que eles fazem, tá? Porque fazer lockdown com a geladeira vazia, como que é feito? Né? Não tem jeito de fazer um lockdown com a geladeira vazia. Então, a gente tem que saber equilibrar isso tudo. E também deixar um recadinho para o pessoal o seguinte. De acordo com o STF, tá? O município ele tem, sim, a autonomia para poder tomar as decisões finais. Então, a gente não precisa de esperar Estado e nem de esperar a federação para poder saber quem fecha e quem abre. Quem faz isso é o município. Então, no município, nós somos considerados essenciais através de lei, e eu queria que a gente fosse mais ouvido nesse momento e que a gente está sendo realmente esmagado por tudo isso que está vindo acontecer com a gente. Perfeito? Isso, a gente quer saber das leis de Viçosa, por que eles estão negligenciando esse acordo? Isso foi assinado por pessoas responsáveis, né, Brenda? Por vereadores, pelo prefeito, e assim eles estão, de repente, tomando um cunho político que não justifica isso. Então a gente quer essa resposta sim, né, Reinaldo? Por que a gente está sendo tão negligenciado? Por que nós não estamos sendo ouvidos? Então a gente quer essa resposta. Exatamente. Eu quero só colocar mais uma coisinha. Nós estamos com esse período, abre e fecha, há um ano. Então,
quem hoje decreta alguma coisa, ele tem que ter uma base técnica do que aconteceu para trás. Perfeitamente. Fechou as academias, aumentou o número de casos, diminuiu o número de casos, como que foi, né? Porque parece que as coisas estão sendo tomadas as decisões de uma maneira muito aleatória. O Estado não pode ser responsável por isso sozinho. Ele não sabe o que acontece aqui no município. Então, eles têm que ter um pouquinho mais de vazamento. Eu vou te fechar porque quando eu abri vocês, piorou os casos, por exemplo. Porque eles têm que mostrar por que estão me fechando, Brenda. Ele não pode simplesmente mandar fechar a porta, não. Você tocou num assunto num ponto importante. Nós temos um vereador nos ouvindo aqui agora, vai ser passado depois. A gente tem que aprender com o passado. Nós aprendemos com o passado agora. É o passado do mês passado, porque pandemia é para ontem. É o passado de dezembro, você está certíssimo. E com estes dados, a gente programa o futuro. E o futuro nosso é semana que vem, não é mais do que 3 anos. É semana que vem, aí programa outra semana. Eu gostei dessa, Reinaldo. Eu acho que ficou aí o recado para quem pode decidir no município. Você citou o STF, dando a deliberação dos municípios tomarem as suas decisões. Ponto. E os municípios têm que se guiar porque o que está acontecendo aqui. Porque a Covid ela é muito imediata, tanto é que a vacina saiu em 1 ano, normalmente levava-se muito mais. Tudo é muito imediato. Claro que a gente não esquece o futuro, né, Reinaldo? Não esquece ano que vem, não esquece daqui a 3 anos. Mas eu acho que se vocês baterem nesse ponto, não conseguir um respeito, poxa. Um respeito também imediato. Exatamente, que está sendo só o viés de corte às academias e alguns outros comércios aí em Viçosa, né? Então, assim, o primeiro a ser cortado é a academia. Então, assim, que nos expliquem, né? Que nos recebam, que nos expliquem o que a gente deve fazer, né? Sim. Olha, eu quero agradecer a vocês. Nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora discutindo, mas eu acho que nossa função foi dar um recado, está dado. Você que está em casa, volta a falar, é compartilhando a live que você vai ajudar também. E é pressionando. É no telefone do deputado, é no telefone da imprensa também, é no telefone do prefeito, é no zap lá da prefeitura. Eu gravei, está no ar, acompanhei os bastidores da fiscalização, do departamento de fiscalização, é com eles também. E todo mundo é ser humano, dói, tá? Eu pude ver lá, dói para eles tudo também. Mas dói também a gente ver uma menina moça aí, recentemente, estava esperando o neném também, com toda a saúde, aparentemente possível, que é o que os médicos falaram isso. Os jovens não estão sentindo os efeitos nos primeiros dias. Quando chegam no hospital, já estão comprometidos. E aí a gente tem que evitar. A Nilda falou bem, fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua. O professor que deu entrevista mais cedo falou a máscara é hiper importante. Já tem gente falando que não é importante, é importante. E aí a gente faz tudo. Quero que vocês falem as palavras finais aí, dê um alô pro pessoal e vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. Então, agradecer a vocês, né? A você, ao Reinaldo, né, que está participando. Então, assim, a gente tentou deixar o nosso recado, que a gente seja ouvido, que a gente seja avaliado também, que a gente seja trazer à tona todo esse problema para tentar fazer alguma solução. Não é nesse momento que a gente está querendo voltar. A gente quer voltar com consciência e quer voltar para ajudar, para estar paralelo ao que se diz no conteúdo de saúde, de prevenção, de ajuda, entendeu? Então, fechados, a gente não vai fazer essa diferença. A gente quer mostrar o nosso trabalho, não só aqui em Viçosa, né? Todos os profissionais estão indignados. Então, assim, eu acho que essa força veio agora para nos unir, né? Nós, professores de educação física, para que a gente seja realmente essencial, que a gente seja realmente responsável e para que a gente faça jus àquilo que a gente, né? Como você disse, demorou tantos anos para formar, especialização, mestrado, tudo. A gente também quer mostrar a nossa força. Dá uma chance para a gente, o pessoal da prefeitura, o prefeito, os vereadores, né, os deputados, que nos ouçam. Por favor, nos ajude.
Perfeito, Brenda. Também quero agradecer essa oportunidade que está conversando com vocês, né? Enilda, você, os telespectadores, as pessoas que participaram junto conosco. Peço encarecidamente que vocês possam realmente compartilhar o conteúdo dessa live para a gente poder tentar atingir o máximo de pessoas possível, tá? Porque o importante agora é essa discussão. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que dar a nossa opinião, a gente tem que ser respeitado acima de tudo, tá? Bato na mesma tecla do início. Nós somos extremamente responsáveis no nosso atendimento e nós somos essenciais à saúde da população. De forma preventiva, durante e depois de qualquer doença, não é somente do Covid, tá? Então, nós temos sim que colocar na nossa consciência que a atividade física é muito importante para a saúde do ser humano, perfeito? E que as autoridades, antes de fechar qualquer negócio, dá uma contrapartida. Pense do outro lado como que vai funcionar, tá? Antes de fechar de qualquer maneira. Forte abraço a todos, brigadão. Obrigada. Um abraço para vocês também. Olha, gente, fica aí o recado de 2 empresários e profissionais da área da educação física, a todas as autoridades e também à comunidade. Eles não se eximiram das suas responsabilidades, querem continuar colaborando como vem sendo feito. Caiu o faturamento de demitir pessoas, mesmo assim eles querem abrir as portas para continuar mantendo o básico, pensando na parte empresarial, mas mantendo a saúde da população, tanto crianças, jovens e adultos. Muito obrigado a vocês todos que ficaram aqui com a gente. Lembrando que a live está aqui no Facebook. Amanhã ela vai para o YouTube do canal Brenda Santonioni. Compartilhe, faça chegar a mais pessoas para verem com calma e também saber e entender esse outro lado. Aqui não foi críticas, ninguém fez críticas aqui condenando as atitudes, mas pedir é um clamor que se ouçam as categorias envolvidas naquele decreto, por exemplo. Amanhã eu vou falar com o cirurgião plástico, o Dr. Cadu, e na quarta com o presidente da Casa do Empresário, Julismar, e na quinta com o Oscar Moreira, consultor, também na live. Nos siga sempre. Muito obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo.